E o prazo para o governo entregar o orçamento de 2024 termina nesta semana. A equipe econômica tem até o dia 31 de agosto para apresentar o projeto de lei orçamentária anual do próximo ano. Está acabando o prazo para a equipe econômica do governo entregar ao Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária anual de 2024. A pasta tem até o dia 31 de agosto para apresentar as contas públicas para o ano que vem. Após a aprovação do marco fiscal na terça-feira, dia 22, as atenções se viraram para o conteúdo deste documento. A principal questão é se o governo vai cumprir a meta fiscal de zerar o déficit federal conforme prometido. Analistas de mercado avaliam que esta perspectiva é desafiadora e acreditam que o executivo dificilmente conseguirá deixar o déficit do país zerado. A retirada do Fundo Constitucional do Distrito Federal e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, da nova regra é uma das barreiras para o cumprimento desta meta. Um parecer do relator do marco fiscal na Câmara dos Deputados, Cláudio Cajado, do PP da Bahia, diz que, além de poupar esses fundos da regra, também fica mantida a forma de cálculo do aporte da União, que continua a ser corrigido com base na variação da receita corrente líquida. Por outro lado, o relator decidiu manter as despesas primárias da União, com ciência, tecnologia e inovação de qualquer espécie dentro dos limites fiscais. Cajado ainda rejeitou todas as outras alterações feitas pelos senadores, entre as quais uma brecha que o governo federal queria para abrir espaço no orçamento de cerca de até 40 bilhões de reais do ano que vem vai ser rejeitada. Pelo acordo, esse tema deve ser abordado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. Contribuintes milionários pagam no Brasil alíquotas menores de imposto de renda do que profissionais de renda média e alta, mostra um levantamento inédito realizado pelo sindicato que representa os auditores fiscais da Receita Federal, a partir de dados do Imposto de Renda Pessoa Física de 2022. Segundo esses dados, contribuintes que declararam em 2021 ganhos totais acima de 160 salários mínimos pagaram, em média, uma alíquota efetiva de imposto de renda de menos de 5,5%. É uma taxa menor, por exemplo, do que pagaram professores de ensino fundamental, enfermeiros, bancários ou assistentes sociais, profissionais que, na média, declararam rendimentos totais abaixo de 94 mil naquele ano. A alíquota efetiva é o percentual da renda total que de fato foi consumida pelo imposto de renda. Segundo o Sindifisco, o principal motivo de os mais ricos terem uma alíquota menor é que uma parcela relevante de sua renda vem do recebimento de lucros e dividendos das suas empresas, renda que é isenta de imposto no Brasil desde 1996. Já a classe média tem uma parcela maior de seus ganhos proveniente de salários, que em geral são tributados na fonte, com alíquotas progressivas que chegam a 27,5% para ganhos mensais acima de R$ 4.664,69. Essas pessoas também têm parte de seu dinheiro isento de imposto, mas, em geral, é uma parcela de renda menor que a dos milionários. O levantamento do Sindifisco mostra, ainda, que a alíquota efetiva paga pelos contribuintes de maior renda caiu por 2 anos seguidos, entre 2019 e 2021. Como houve crescimento do pagamento de lucro e dividendos, nesse período, o topo da pirâmide ficou mais rico, ao mesmo tempo que pagou proporcionalmente menos imposto. E durante um almoço, debate com um grupo de líderes empresariais em São Paulo, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, afirmou que é preciso ter a arte de ceder e não de conquistar, para que a reforma tributária seja concluída no Congresso Nacional. Ao menos 82% dos 5.568 municípios brasileiros e 60% dos estados serão beneficiados com a reforma tributária, que está em tramitação no Senado Federal. É o que mostra uma avaliação feita pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ligada ao Ministério do Planejamento e Orçamento.
De acordo com o Congresso Nacional, há uma deficiência no sistema de arrecadação, que gera inseguranças e instabilidades no mercado, afetando diretamente o consumidor brasileiro. Por isso, a ideia com a reforma tributária é gerar simplificação de tributos e, assim, acabar com a guerra fiscal entre os estados e municípios. A Casa Alta entende que é preciso ceder e ter republicanismo para que, assim, a conta feche e tenhamos um país mais saudável economicamente. O que eu espero muito é que nós tenhamos, na lógica dessa reforma tributária, uma lógica de republicanismo, de patriotismo verdadeiro, de entendermos que essa reforma precisa sair do papel e precisa ser entregue à sociedade brasileira e que todos que se sentem à mesa para discuti-la, sejam agentes políticos como nós, sejam agentes privados como os senhores, tenham o espírito da arte de ceder e não da arte de conquistar mais prerrogativas, mais direitos, porque senão definitivamente não se fecha a conta. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, destacou que a ideia é entregar um sistema tributário simplificado e adequado à sociedade brasileira. Ele também disse que um dos pontos que estão sendo estudados é se a reforma significa um incremento de cargas ou não para a população. É uma preocupação de todos que se debruçam com a reforma tributária sobre o significado dela, que ela é boa na sua concepção, na sua essência de unificação, de simplificação, não há dúvida. Mas, evidentemente, que nós queremos é já nos anteciparmos dentro dessa concepção de um imposto único, qual é a alíquota que seja capaz de fazer frente à necessidade de arrecadação, considerando os gastos públicos. Então, é esse o trabalho que está sendo feito pelo relator Eduardo Braga, juntamente com o Tribunal de Contas da União, a consultoria do Senado, diversos institutos e instituições públicas e privadas que possam agregar nessa definição. Porque o que nós efetivamente queremos é uma reforma simplificadora, mas que não signifique uma maior carga tributária ao contribuinte brasileiro de um modo geral. Ele também ressaltou que, quando se trata da reforma tributária, é importante a população entender que as medidas discutidas são tomadas independente da posição ideológica do governo, pois o foco é tomar decisões que vão ajudar nas necessidades da sociedade. Nós devemos sempre ter a lógica de que todas essas medidas foram tomadas não é por um viés de direita, ou por um viés de esquerda, ou para aderir a um presidente de ocasião, ou a ex-presidente, ou um futuro presidente. Não é essa a lógica. A lógica é sempre aquilo que é razoável. E as nossas opções são opções refletidas. Não há opção por um alinhamento ideológico da direita ou da esquerda, mas aquilo que efetivamente interessa ao Brasil. O Senado Federal pretende levar a matéria à votação no plenário em outubro e estimou que o texto será promulgado pelo Congresso Nacional ainda este ano. E a seguir, ex-ginasta olímpica Laís Souza afirma que já foi abusada por cuidadores após o acidente que a deixou tetraplégica em 2014. E julgamento histórico do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi marcado para o dia 4 de março do ano que vem. O Brasil News volta já.